Olá, seja bem-vindo. Dia 17 de fevereiro. Bom dia para você que nos acompanha 9 e 7 da manhã. E a partir de agora você confere junto comigo as principais notícias da nossa cidade. E muita gente fala que o ano começa depois do carnaval, por isso já é importante ir se preparando para a rotina pós-folia, principalmente a rotina de trabalho. Hoje nós estamos recebendo a consultora de recursos humanos e carreiras, Gleice Ellen. Seja muito bem-vinda, Gleice. Bom dia, obrigada. Eu que agradeço pelo convite. Gleice, a gente começa então entendendo alguns conceitos, né? Quando a gente fala sobre recursos humanos, quais são as principais funções dessa área? O Recursos Humanos, na verdade, ele precisa ali acolher o seu empregado, né? Então, as principais áreas do Recursos Humanos é tratar ali o funcionário como uma prioridade. Isso que não acontece, na verdade, em muitas empresas, né? Então, é onde ele vai trabalhar não só nas áreas que é administrativa, acolhedora, né? Mas também retratar ali um autoconhecimento do seu empregado e também desenvolvê-lo, né, na sua função, nas suas habilidades. Tá certo. Quando você fala, né, sobre essa importância, eu queria que você dissertasse um pouquinho mais. Às vezes a gente observa alguma empresa ou alguma instituição que não possui o RH ali, os recursos humanos. E qual que é a importância de ter o RH em qualquer lugar jurídico, vamos dizer assim? Uhum. Então, o RH, ele tem, como eu disse, né, esse acolhimento. Então, a importância do RH dentro de uma organização é onde o empregado ele pode ter ali um apoio. Então, o RH, ele é super importante numa empresa para ter esse acolhimento realmente, né, que o funcionário precisa. Muitas vezes o funcionário ele se sente sozinho, né, e ali o RH ele pode entender mais, ter aquele feedback que vai compreender o crescimento também dele, as habilidades que ele está concluindo ali na função que ele trabalha na empresa. Então o RH hoje ele é primordial para um desenvolvimento de um funcionário, de um colaborador na organização. Isso faz parte também de manter a equipe, né, Gleice? Como que é isso? Sim, manter a equipe, deixar a equipe motivada, fazer treinamentos organizacionais também, que é super importante, né? Palestras, mostrar ali aonde ele pode crescer dentro da empresa, né? Muitas vezes o funcionário, ele entra numa organização e ele acha que somente aquela vaga, né, que ele vai comportar. Mas não, ele também tem que entender quais os procedimentos que a organização tem para ele poder crescer dentro daquele ambiente. Então, é super importante estar presente, né, um RH no dia a dia de um empregador. Gleice, essa ideia de trabalho, ela tem se modificado com o tempo, né? Queria que você comentasse um pouquinho sobre isso. A ideia que às vezes a gente tinha antigamente sobre o trabalho, de ser algo exaustivo, mudou bastante, né? E o recursos humanos faz parte disso também, certo? Sim, com certeza. Hoje em dia a carga horária são 8 horas, né, do funcionário ali trabalhar, mas tem que ser algo leve também, né? A gente precisa pensar também no psicológico e no bem-estar do funcionário também. Não é somente trabalhar, né, e ir embora, ganhar seu salário e tá tudo certo. Não, o funcionário ele precisa ter um autoconhecimento ali que ele é importante para a organização, que o serviço dele é necessário, né? Então é uma via de mão dupla. Tá certo. Daqui a pouco a gente volta para falar um pouquinho sobre carreira, gestão de carreira. Peço licença, Gleice, rapidinho. E olha só, aprovada e já sancionada pelo prefeito, a lei que criou o Conselho de Esportes e Qualidade de Vida tem o objetivo de promover debates para ouvir sugestões da sociedade civil. Veja mais informações na reportagem. O Conselho Municipal de Esportes e Qualidade de Vida, tema de um projeto que os vereadores de Jacareí. O Conselho Municipal de Esportes e Qualidade de Vida, tema de um projeto que os vereadores de Jacareí aprovaram por unanimidade no fim de agosto do ano passado, ainda está sendo organizado. No boletim oficial do município, foi publicada dias depois, o que faz do documento lei oficial da cidade. Elaborada pelo prefeito Isaías Santana, teve como idealizador o vereador Dude, professor de educação física. O objetivo é fazer com que a sociedade civil possa participar, não é? E colaborar e ser ouvida pelo Poder Executivo, colaborando para que possa construir essas políticas públicas, né? Então a gente precisa de ter as associações, as entidades, né? Participando e contribuindo junto ao poder público.
O Conselho tem como objetivo desenvolver estudos, projetos, debates e pesquisas relativas à situação do esporte em Jacareí, bem como analisar sugestões da sociedade sobre o assunto. Para o secretário de Esportes, trata-se de um órgão que vai ajudar bastante a pasta jacareiense. É extremamente importante o Conselho do Esportes. Como tantos outros setores existem seus conselhos, e isso, na verdade, fortalece o trabalho da Secretaria de Esportes e Recreação. Ele tem, o poder consultivo, o Conselho Municipal de Esportes. Na verdade, ele vai apoiar, sugerir, acompanhar todas as decisões pertinentes da nossa Secretaria. Durante o processo de feitura da composição do órgão, vários processos serão realizados. Tanto para o vereador Dude, como para o secretário de Esportes, Dorival Leal, a participação da população será primordial para que os debates saiam do papel e as ações beneficiem a cidade. Trazer o Conselho, trazer o Poder Executivo, trazer o Poder Legislativo, na construção dessa conferência. Com certeza, de uma forma colaborativa, de uma forma onde todos possam participar, não tenho dúvida que vai ter muito mais qualidade. Então, eu acredito que essas ações, agora está em fase de regulamentação. Então, o nosso gabinete, em conjunto com a Secretaria de Esportes, estamos formulando essas diretrizes, está em fase de regulamentação. Primeiramente, nós estamos fazendo um regimento interno, Nós temos a lei e temos que ter o regimento interno. Por que esse regimento interno? É que vai nortear os parâmetros para que possamos trazer dentro da sociedade civil, dentro do poder público, as pessoas que vão compor esse conselho. Já estão definidos, serão 16 pessoas, 8 do civil, 8 do poder público, que vão compor esse conselho, e dentro dessas 16 pessoas eles vão eleger o quê? Seu presidente, seu vice-presidente e o secretário do Conselho Municipal de Esportes. É para que a gente possa realmente transformar o esporte do nosso município numa potência. Quando eu falo em potência, eu não estou falando de ser o primeiro colocado no Campeonato Paulista, no Campeonato Brasileiro, não. Realmente fazer parte da cultura de movimento do nosso jacareense, do nosso munícipe. Quando você coloca todos para discutir e debater o esporte da nossa cidade, a gente vai estar falando também de atividade física, a gente vai estar falando de saúde, a gente vai estar falando de educação, a gente vai estar falando, quer dizer, o esporte ele caminha junto com várias áreas que são prioridade de governo. É isso aí, construção política em equipe junto com a comunidade. E agora a gente volta a conversar com a Gleiciele, que é consultora de recursos humanos e carreiras. Estamos conversando um pouquinho sobre a questão do RH, sobre como achar um trabalho que você gosta. Lembrando que você de casa pode estar participando da nossa conversa, mandando alguma dúvida ou algum comentário por meio das nossas redes sociais, onde nós estamos ao vivo, tanto no Facebook quanto no YouTube. É só mandar lá e a gente traz aqui para participar da nossa conversa. Quem já está participando, segura um pouquinho que daqui a pouco a gente responde. Gleice, como que você observa o brasileiro, talvez aqui o jacariense, o joseense, nessa preocupação da gestão de carreira? Existe uma preocupação em trabalhar com o que gosta? Sim, hoje em dia eu recebo muitos currículos com a fase de transição de carreira. Então, às vezes a pessoa trabalha numa área, e ela quer ir para outra área. Às vezes está estudando uma área totalmente diferente da dela. E aí ela fica perdida, Ela não sabe se ela continua naquela área ou se ela vai para a área que ela está estudando. Então, uma das dicas que eu sempre falo é se você realmente gosta daquilo que você faz. O mais importante é você trabalhar com aquilo que você faz. Eu trabalhei muito tempo, com a área de vendas e filha, a maternidade flui na gente. E aí eu falei, não, quero trabalhar com pessoas. Hoje eu trabalho com recrutamento e seleção, e o que mais faço é trabalhar com pessoas. Então você precisa se autodescobrir o que você gosta, Se você realmente está disposto a trabalhar com aquilo. Então, existe sim muitas divergências, nas pessoas em realmente se trinchar em alguma carreira, Então, precisa pesquisar bem, ver qual curso você tem que fazer, ver se você também tem perfil para aquela área, também nem todo mundo tem perfil para algumas áreas, então precisa pesquisar e entender mais sobre você, se autoconhecer. Exige coragem,
Mas eu acho que é importante justamente, quando a gente fala sobre essa reflexão do novo trabalho, a gente traz também outras reflexões, por exemplo, como a questão da síndrome de burnout, a gente fala também sobre bem-estar, né, Gleice? Essa é uma das importâncias da gente pensar na gestão de carreira? Com certeza, né? A síndrome de burnout nada mais do que quando você está sobrecarregado, né? E muitas pessoas sofrem isso e nem sabem. Então, você precisa saber o que você vai fazer, né? Qual a carreira que você vai seguir e também se sentir mais leve, né? Não sobrecarregar e colocar ali todas as suas forças naquilo que você faz também, né? Para a sua mente estar bem, seu corpo estar bem e seu serviço ali fluir também com qualidade. Tá certo. Daqui a pouco a gente volta para falar sobre algo importante, que, né, muitos brasileiros jacarenses desempregados e um dos pontos principais ali na hora da entrega do currículo. A gente já volta para falar sobre alguns erros que a gente precisa evitar. Peço licença, Gleice. O SAI Jacareí informa que, devido à falta de energia elétrica, poderá ocorrer interrupção ou oscilação no abastecimento de água até o final do dia de hoje, no bairro Pagador Andrade. A equipe da EDP, concessionária responsável pelo abastecimento de energia na cidade, já foi acionada. A normalização acontecerá de forma gradativa no decorrer da sexta-feira. O caminhão-pipa estará à disposição da população. Em casos emergenciais, entre em contato pelo telefone 0800 725 0330. E com a gamificação, tudo fica mais divertido. O conceito que transforma o processo de aprendizados em jogos tem tomado conta das salas de aula em Jacareí. O que poderia ser considerado uma atividade infantil, agora ganha novos significados no mundo corporativo e na sala de aula. A gamificação, ou gamification em inglês, é um conceito que une diversão e aprendizado por meio de jogos. Fábio Aparecido é professor de matemática, matéria que às vezes assusta os alunos. Mas desse jeitinho os desafios ficam mais interessantes. O tabuleiro Goldon, o jogo da permutação, criado pelo próprio Fábio, é o game da vez dos alunos do ensino médio da ETEC Jacareí. Primeira semana de aulas online, o que aconteceu? Eu senti os alunos muito desmotivados. Então, eu comecei a pensar, falei, poxa, o que eu posso fazer para chamar a atenção deles? Aí veio a ideia do jogo que eu tinha engavetado, né, tinha guardado. E aí, o que eu fiz? Coloquei em teste com eles online, cada um resolvia na sua residência, na sua casa, né, no caderno, e aí eles começaram a tomar gosto. Voltando às aulas presenciais, eu pensei na forma do tabuleiro. O jogo é baseado na estratégia do Sudoku. De 1 a 9, sem repetir, você completa o tabuleiro e a soma das linhas e colunas precisam dar o resultado de cada número especificado. São mais de 80 tabuleiros com diferentes possibilidades. O desafio é assim, quanto maior soluções, maior é a pontuação. Então, entre eles entra a questão da organização, do trabalho em equipe, a integração entre eles. Com isso, ele desenvolve melhor 4 habilidades dos alunos, que são a leitura, a interpretação, a concentração e o raciocínio lógico. A gamificação nasceu nos anos 70 por meio do programador britânico Nick Pelling. Mas o termo se popularizou somente em 2010, a partir de palestras e livros didáticos. Aqui no Brasil, a autora Flora Alves trouxe esse conceito para a prática e mostrou que os jogos podem ser uma ferramenta potente para a aprendizagem. Quem trabalha com a gamificação sempre vai estar buscando a questão da cooperação. Então, assim, a gente deixa de lado um pouco esse conceito de competitividade, de um ganha e outros perdem, para a gente poder trabalhar a questão da cooperação. Então, a gamificação, ela trabalha objetivo principal, a cooperação entre todos os participantes ali daquele jogo, né? E, claro, a capacidade resolutiva de problemas, que eu acho que é um dos segundos benefícios e maiores que a gente tem ali hoje, aplicando a gamificação. E até mesmo, assim, uma questão de reconhecimento dos limites, né? De autoconhecimento, de ver até que ponto eu consigo ir ou não consigo ir. Chegou a minha vez de testar o jogo Goldon, do Fábio. Foi desafiador e, assim como na proposta, precisei de uma forcinha da equipe. O professor acompanhou, mas, claro, já está acostumado com a aplicação de jogos, como os de cubo mágico ou de tabuleiro. Agora, ele observa feliz o reconhecimento que sua criação
tem proporcionado na região e no estado. Para você ter uma ideia, acho que umas 2 noites eu não dormi de tanta felicidade, assim, entendeu? Por quê? Primeiro que é um jogo que foi desenvolvido aqui em Jacareí. Segundo, um jogo brasileiro, né? E muitos que já jogavam o Sudoku começaram a aderir a ele. Então, ele serve não só para a escola, mas serve como entretenimento em casa. Existem inúmeras formas de gamificar conteúdos, mas algumas dicas podem facilitar esse processo. Primeiro, escolha um tema. Depois, divida em níveis. Pense nas experiências de cada jogador e nos incentivos dos jogos. No material, utilize ferramentas online ou materiais recicláveis que possam ser construídos e reutilizados pela própria equipe. Depois disso, é só se divertir e, por fim, aprender. E a gente volta a conversar com a Gleiciele, que é consultora de recursos humanos e carreiras. Temos também pessoas participando aqui com a gente no ao vivo. Temos a Cíntia Leles. Bom dia, Cíntia. Obrigada pela sua participação. Temos também o Guilherme Augusto, consultora de RH muito culta. Gostei demais. Cíntia, a gente falou, né, um pouquinho sobre o conceito do RH, um pouquinho sobre a questão da gestão de carreira. Mas um fato importante, uma realidade importante aqui no Brasil é o índice muito alto de desempregados no Brasil e consequentemente, aqui em Jacareí. E um dos pontos principais, obviamente, é a questão do currículo. Quais são os principais erros ali que definitivamente não pode acontecer dentro do currículo, que quando o contratante olha assim, ó, isso daqui já não vai dar. Quais são as principais dicas? Eu costumo dizer que o currículo é uma porta de entrada ali para você conseguir entrar naquela organização, né? Então, primeiro vem o currículo e logo após eles avaliando seu currículo tem a entrevista, né? Mas o que não pode ter num currículo, não é legal ter no currículo um RG, CPF, um endereço completo também, né? O ideal é ter o bairro, a cidade, não colocar muitas informações que não são tão relevantes ali para o recrutador. Ele quer saber ali mais o básico sobre você. Também não ter um resumo profissional. Na verdade, o que é o ideal? Você fazer uma carta de apresentação, né? O resumo profissional não é no currículo que você coloca. As experiências também, o ideal é você colocar o tempo de experiência, especificar o que você fazia naquele antigo emprego, para o recrutador entender quais eram as habilidades, o que você trabalhava, o que você fazia, né? Também colocar as habilidades que você tem, se você é uma pessoa dinâmica, proativa, comunicativa, também é interessante para ele entender um pouco mais sobre o seu perfil. Um objetivo que seja... Normalmente as pessoas acham que o objetivo é você colocar a vaga que você está querendo atuar, né? Mas não, o objetivo é o que você vai colaborar naquela organização. Então, falar um pouco sobre o que você vai agregar, né, naquela organização. Então, esse é o objetivo e não a vaga específica que você precisa daquele emprego em si. E também um currículo que seja mais estratégico, né? Não seja um currículo colorido, que eu recebo muito currículo rosa, verde. Não, um currículo ele tem que ser um documento. Então, ele precisa ser algo mais documentado, né? Então, prestar atenção, porque isso, na verdade, é a sua porta de entrada para um emprego, né? Tá certo. Gleice, agora vamos supor assim que um candidato foi chamado para uma entrevista. Quais são as principais dicas para esse momento que é crucial na hora de conseguir um emprego? Um dos pontos é chegar no horário, né? Estar bem vestido, com uma roupa formal. Não digo assim... estar de qualquer jeito, né? A gente precisa estar com uma roupa ali mais formal, com um saltinho, mulheres, né? Um rapaz ali com um sapatênis, porque mostra o quê? Mostra a formalidade, né? Mostra que você está comprometido para aquela vaga. Também esquecer o celular um pouco de lado, porque tudo isso os recrutadores observam, né? Então, ali você está no momento de uma entrevista. Então, você precisa ali se comportar, né? Ter um posicionamento. Então, saber o que você vai falar também na entrevista também é super importante, porque às vezes você fala alguma coisa que ali pode já te queimar ali de cara, né? Então, você estudar mais sobre a empresa, estudar sobre o seu currículo para que você possa sair bem. Gleice, tem as temidas perguntas também, né? Qual que é o seu defeito? Como que responder isso daí? Como que pode responder de uma forma que também não queime ali o candidato? Sim. Então, né, na hora de você responder o seu defeito, né? Lógico que você tem que ser uma pessoa verdadeira também. Mas ele pensar, né? No qual defeito você vai falar. Por exemplo, o meu defeito é falar demais. Aí não é legal, né? Porque ali você está num emprego e aí
pode ser que te queime ali no momento. Mas saber qual é o seu defeito na parte, assim, das suas habilidades, de algum conhecimento, né? Então, saber as palavras que você vai falar. Ontem mesmo eu tive um processo seletivo que o rapaz foi muito bem, a gente tinha gostado dele, só que daí ele foi falando que ele pingava de emprego em emprego, ficava 2 meses, 3 meses. E para um recrutador isso não é bacana, né? Porque ele vai ver que a pessoa não tem um comprometimento com o trabalho. Então, você tem que saber ali se posicionar, saber o que você vai falar. Porque até então ele era um ótimo candidato, mas aí ele falou isso e já não foi legal para ele. Então, ir preparado na entrevista é um ponto fundamental, Com certo? certeza. Tá certo, Gleice. Daqui a pouco a gente volta para falar um pouquinho mais sobre essa questão de carreiras e profissão. Peço licença. Nós vamos para um rápido intervalo e no próximo bloco você confere mais notícias sobre a nossa cidade, informações sobre o trabalho legislativo e vai saber mais sobre a equipe de base do Jacareí Rugby. A gente volta daqui a pouco. Acompanhe o trabalho do seu vereador, conheça os projetos em discussão e fique por dentro de todas as informações sobre a Câmara Municipal de Jacareí em nosso site jacareí.sp.leg.br. Acompanhe o trabalho dos vereadores de Jacareí no site da Câmara Municipal. Fiscalize o poder público no portal Transparência. Conheça os principais dados estatísticos da cidade no Fiscaliza Jacareí e fique por dentro das notícias da Câmara em jacareí.sp.leg.br. Estamos de volta, 9h30 da manhã, e a gente começa conferindo os trabalhos realizados pelos vereadores na terceira sessão ordinária do ano. A gente começa com a vereadora Sônia Patas da Amizade do PL, que fez um pedido de informações onde questiona quem fiscaliza algumas leis aprovadas pela Câmara. Ela comentou que foi abordada por munícipes que reclamaram sobre isso. Acompanhe. Eu fiquei muito chateada essa semana quando uma pessoa falou que os vereadores fazem leis para boi dormir, né? Que não tem fiscalização. Inclusive, essa minha lei, onde apartamentos tem que colocar tela na janela, né? Tiver criança de 12 anos ou animais para proteção dos mesmos, que nós já recebemos denúncias de animal pendurado na janela, que pode acontecer com criança também, e não sabe quem fiscaliza. Então, a maioria das minhas leis, eu não sei quem fiscaliza.
né? Então, eu gostaria de saber. Então, por isso que eu fiz esse pedido de informação. Porque a pessoa ligou para mim, eu entrei com o órgão competente e não souberam me informar quem que fiscaliza essa lei. Tá? Então, eu gostaria de saber, porque são leis importantes dentro da minha causa e que as pessoas cobram a fiscalização. E o vereador Paulinho do Spot, do PSD, falou sobre o projeto de desenvolvimento para a região Oeste, que vai receber melhorias. De acordo com o parlamentar, a partir de abril serão iniciados os processos burocráticos. Veja. Esse projeto aí, ele já está em licitação. Quem pegar o boletim oficial vai ver que ele já está lá. Esse projeto só está esperando liberação para poder mandar a ordem de serviço. O projeto eu tenho em mãos, como qualquer vereador pode ter o projeto. Eu tenho em meu gabinete esse projeto pronto. E a previsão de obra com essa licitação, o início é para abril. Tá? Eu mesmo destinei R$90 mil para essa obra. O deputado Luiz Flávio destinou 75 mil. Então, a gente está acompanhando e já está no boletim oficial. É só pegar no boletim oficial que vai ver lá que a licitação já está aberta e a previsão é para que a gente dê a ordem de serviço no mês de abril. É uma obra tão sonhada por aquela comunidade, onde a gente vai fazer 2 pontes, onde vai fazer uma pista de skate. Então, vai ficar muito bonito aquele local. Mas sobre as sessões ordinárias dos trabalhos dos vereadores, você pode conferir tudo isso no site da Câmara. Basta acessar jacareí.sp.leg.br e ficar por dentro da produção legislativa da nossa cidade. E agora a gente volta a conversar com a Gleiciele, que é consultora de recursos humanos e carreiras. Temos mais participação aqui de um munícipe. Estou amando essa entrevista, pois estou com ótimas dicas para a minha empresa. Aí perguntou aqui também, Júlia Souza, temos dicas para não ficar nervosa em uma entrevista? Isso é importante. É super importante, né? Não tem como não ficar nervoso, né? Mas o ideal ali é você se conhecer, né? Como eu falei anteriormente, é importante você conhecer o seu currículo, conhecer mais a empresa, porque ali você vai ter mais autoridade ao falar mais sobre você, né? E se portar com um posicionamento mais de autoridade ali na hora da entrevista. O preparo também, Gleice, é importante? Dormir, comer bem? Sim, lógico. Também você tem ali uma noite tranquila de sono, né? Se alimentar bem também, com certeza. Isso tudo faz parte ali para que você possa ter uma entrevista de sucesso. Legal, então tá certa e respondida a pergunta. Gleice, quando a gente fala sobre essa carreira ideal, né? Quais são o primeiro passo para alguém que está em busca dessa carreira ideal? Então, a carreira ideal, né? Todo mundo almeja, né? Ter um sucesso, né? No que faz. Então, o ideal a primeira coisa é você amar o que você faz, né? Se você não amar o que você faz, não tem nada como dar certo, né? A segunda é você se preparar, se qualificar, fazer cursos na área para você ver ali se é isso mesmo que você quer, né? Porque às vezes você faz algo que você não vai muito bem. Eu, por exemplo, atuo com recrutamento e seleção, que é o que eu amo fazer. Mas a área de departamento pessoal não me atrai muito. Então, eu já fui para um nicho que eu gosto de fazer. Então, a gente precisa se autoconhecer e se avaliar para ver se você realmente está preparado para aquela função. Tá certo. Gleice, quando a gente fala sobre essa questão de carreira, gestão de carreira, também é uma via de mão dupla do contratante, né? É importante também as empresas estarem atualizadas em relação a essa questão dos recursos humanos? Sim, a empresa precisa também se qualificar, né, para receber candidatos bons para aquela vaga, né? Então, se a empresa não tiver também alinhada, né, saber quais são as informações atuais, não tem como ela ajudar o seu colaborador. Então, realmente é super importante essa parceria, né, entre o empregado e o empregador. Então, tá certo. Daqui a pouco a gente volta para as dicas finais, tá bom, Gleice? Peço licença. E a Prefeitura de Jacareí decretou ponto facultativo nas repartições públicas municipais, incluindo o Atende Bem na segunda, dia 20, e na terça, dia 21, que são os feriados de carnaval. O expediente retorna a partir do meio-dia da quarta-feira de cinzas. Nesse período, funcionarão somente os serviços emergenciais, como a UPA Dr. Telmo e a UPA do Parque Meia Lua. Já os CINHAs, UBSs e a Farmácia Municipal abrem na quarta-feira, a partir do meio-dia. O mercado municipal estará fechado apenas terça-feira de carnaval. E a coleta de lixo e serviços de capina
não serão alterados neste feriado. Outras informações sobre o funcionamento é só acessar o site da Prefeitura, jacareí.sp.gov.br. E ainda sobre o Carnaval, Jacareí preparou uma programação completa para quem vai curtir na cidade. Quem nos traz mais informações sobre isso é a repórter Larissa Sotero. Bom dia, Larissa. Quais são as informações, por favor? Bom dia a vocês aí do estúdio, bom dia a todos que nos acompanham. Final de semana do Carnaval finalmente chegou e Jacareí tem uma programação completa para você que quer cair na folia. E olha só que ela já começa hoje com o bloco Zé Maria na Folia, com concentração ali no Largo da Riachuelo a partir das 20 horas. Já amanhã, no sábado, tem bastante bloquinho, como por exemplo, Mais de Mir, Bloco da Vila e o bloco Ninguém Dorme, que tem concentração a partir das 20 horas. E olha só, além disso, vai acontecer matinê no Jardim Santa Marina a partir das 14 horas. No domingo também tem matinê, mas dessa vez no Parque Imperial, a partir também das 14 horas. Um pouquinho mais tarde, ali perto das 19 horas, acontece ele, o grande desfile das escolas de samba aqui de Jacareí, que vai acontecer na Avenida Davi Monteiro Lino, na altura do Parque da Cidade. Caso você não consiga comparecer, não se preocupe, a TV Câmara vai estar lá e vai registrar os melhores momentos dessa folia para você conferir aqui na nossa programação. Se na segunda-feira você ainda quiser curtir um bloquinho, fica por conta do Capivara Neon, com concentração a partir das 16 horas. E para fechar essa programação com chave de ouro, na terça-feira vai ter matinê na quadra das escolas de samba a partir das 14 horas. E claro que tem bloquinho para quem gosta, o bloco da Luluzinha vai ter concentração a partir das 18 horas. O final de semana tem previsão de chuva, então se você for cair na agitação e na folia, não esquece de levar seu guarda-chuva, a sua capa e se proteger, mas não deixe de participar dessa festa linda. Todos os detalhes, os endereços e a programação completa você confere no site da Fundação Cultural. Ó, eu já tô indo porque eu vou aproveitar para cair no Carnaval esse final de semana. A gente se vê. Volto com vocês aí do estúdio. Gente, não precisa nem viajar, a gente tem uma programação completa aqui em Jacareí e no dia 19 de fevereiro, nós da TV Câmara estaremos ali também na avenida fazendo toda a cobertura para você aí de casa. E a Larissa também comentou um pouquinho sobre a chuva. Ontem foi divulgado um novo alerta vigente até domingo, com previsão de chuvas intensas para regiões do estado de São Paulo. Já aqui na região do Vale do Paraíba, o acumulado será de 100 milímetros. É importante que a população esteja atenta, principalmente as pessoas que residem em áreas de risco de alagamentos e deslizamentos. Ao perceber qualquer alteração, ligue para a Defesa Civil no telefone 199 ou Corpo de Bombeiros 193, que estarão de plantão 24 horas por dia. E de olho no desenvolvimento dos jovens, a base do Jacareí Rugby, com o projeto do Centro de Formatação para o Rendimento Esportivo, está treinando e educando os jovens atletas para o futuro no esporte. Confira os detalhes na reportagem. Em parceria com o SESI, o Centro de Formação para o Rendimento Esportivo, parte da base do Jacareí Rugby, já iniciou os trabalhos para a temporada 2023. O projeto visa treinar e educar jovens de 13 a 17 anos nos fundamentos do esporte e no conhecimento social. O Centro de Formação ele tem como objetivo, potencializar a formação de cidadãos atletas. Então, que as pessoas que participarem daqui, os jovens que participam desse processo, saiam daqui preparados para a vida profissional, social, esportiva, enfim. Então, a gente não se atém somente ao lado do rugby, do esporte. De academia, de formação para o físico, mas também formação para o rugby, parte técnica, tática. E também um acompanhamento, monitoramento escolar das notas, do rendimento, além de algumas outras atividades sociais para conectar eles também com a comunidade de Jacareí. Ao todo, 95 jovens alunos fizeram parte das atividades, mas esses que vemos treinando são alguns dos 20 jovens atletas que superaram 4 semanas de seletiva e seguem no centro de treinamento. 2 deles são a Vitória e o Nicolas, que desde muito cedo já levam o rugby muito a sério.
Ambos treinam no SESI 2 vezes por semana, aprimorando as táticas de jogo e aproveitando o espaço esportivo. Eu comecei o rugby com uns 12 anos e aí, ano passado, em novembro, eu comecei o CDF. E aí teve a seletiva para esse ano e aí estou aqui de novo. Uma oportunidade muito grande, né? Porque aqui é muito grande, tem como usar academia aqui embaixo. A gente usou até a piscina, né? E muito bom. Um ambiente muito acolhedor. Eu gosto também porque desenvolvimento tanto como atleta em si, a parte técnica, física, mas também desenvolve nosso lado pessoal na sociedade, assim, a convivência com outras pessoas. A gente espera um bom ano. Sim, porque ano passado a gente foi campeão, né? E esse ano a gente pretende continuar sempre aprimorando nossas habilidades e trazer novas pessoas para sempre aumentar a nossa família. Se pegar 2022 como base, o Jacareí Rugby, dentro do cenário paulista, a gente foi campeão em todas as categorias de base que a gente disputou. Então, desde o M15, M18, M21 masculino, e o M18 feminino. Então, todas as categorias possíveis de base, a gente foi campeão. E tem, com certeza, muito impacto desse centro de formação, né? Porque os jogadores têm mais estímulos semanais, fisicamente acabam ficando melhor preparados, tecnicamente também, e a parte de conhecimento de jogo também, né? Porque aqui a gente tem processo de análise de vídeo, enfim, tem também um olhar sobre o jogo mais específico. O coordenador esportivo do clube, Júlio Faria, define o projeto como imprescindível para um desenvolvimento saudável dos atletas. Para que ali eles possam ser melhor preparados, ter um número maior de estímulos, né? Sejam estímulos físicos, estímulos técnicos, estímulos táticos, mas também estímulos que a gente traz até um olhar social e educacional, porque a gente tem hoje essa preocupação do esporte ser amador no Brasil. E esses jovens criar uma expectativa de profissionalismo, que a gente sabe que, calma, vamos devagar, mas a gente tem essa necessidade e hoje esse programa ele vem para isso, que é para preparar esses jovens, para que nesse momento de transição eles não tenham tanto impacto em estar indo para uma categoria adulta. É isso aí, futuros jovens que trarão mais medalhas para a nossa cidade no Jacareí Rugby. E a gente volta a conversar com a Gleiciele, que é consultora de recursos humanos e carreiras. Gleice, a gente tem aqui mais uma dúvida só para a gente fechar, do Guilherme Augusto. Por que o mercado de trabalho dá preferência para pessoas com mais idade do que pessoas mais jovens? Normalmente, né, os empregadores, eles veem como uma pessoa com mais responsabilidade, né? Hoje em dia, a gente sabe que não existe isso, né? Na verdade, é um preconceito, né? Um empregador olhar para esse lado. Mas, hoje, no dias de hoje que a gente vive, né? Mais por questão de responsabilidade, porque vê que aquele jovem em si não vai ter tanta responsabilidade como uma pessoa que tem uma família, é casado, né? Mas já falando que isso não é o correto, tá? A parte pessoal da pessoa precisa ser esquecida, né? A gente precisa olhar para o profissional dela e ver com o que ela vai colaborar para a empresa. Então, isso é um preconceito quando é perguntado nas entrevistas, se você é casado, se você tem filhos, se você tem tatuagem, se você mora sozinho. Isso não tem que ser perguntado, você precisa perguntar numa entrevista de emprego o que você vai contribuir para a organização. Tá certo. Então, Gleice, a gente falou um pouquinho, né, sobre cada área, sobre cada informação importante para essa questão da carreira ideal. Qual que fica o recado ali para o pessoal de casa? Alguém que está procurando justamente um emprego agora, pós-carnaval, o pessoal se preparando? O que eu deixo, né, é que você tenha, primeiramente, um currículo estratégico e assertivo. Se você não tiver um currículo estratégico e assertivo, não tem como o recrutador te avaliar e te chamar para uma possível entrevista, né? Então, ele não te conhece, ele vai ver ali o seu currículo, é o que você tem ali para mostrar, né? Então, que você possa entender mais sobre você, colocar um currículo mais colaborativo para que o recrutador possa te avaliar melhor, porque ele tem ali 30 segundos para te avaliar. Então, se o seu currículo não estiver de acordo com o que ele precisa ali, né, não tem como você fazer uma possível entrevista. Então, a primeira coisa que eu falo é ter um currículo assertivo e estratégico. E segundo, né, se você for chamado para uma entrevista, ter um perfil de autoridade, um perfil que entenda que você vai agregar naquela organização, que você tem conhecimentos, que você tem experiência. É esse
minha dica. Então tá certo, fica aí a dica para o pessoal de casa que está procurando um emprego, se preparando ali pós-carnaval para já entrar num novo emprego, né, Gleice? Começar o ano com o pé direito, certo? Com certeza. Gleice, muito obrigada pela sua presença, muito importante, todas as dicas que você deu aqui pra gente hoje. Muito obrigada. Eu que agradeço, obrigada. A gente fica por aqui, ao meio-dia você confere a reprise desta edição e pode acompanhar todas as nossas reportagens produzidas por nossa equipe por meio das redes sociais, Facebook, YouTube e Instagram. Se cuide, até mais, boa sexta-feira, bom carnaval!